Você já teve aquela sensação incômoda quando tudo parece estar normal, mas você percebe que algo está estranho? Era uma noite como qualquer outra. Eu não sabia ao certo que horas eram, mas minha casa estava mergulhada no silêncio. Minha mãe, meus avós, todos já estavam dormindo. Durante os últimos 2 meses, parecia que tínhamos uma tempestade por semana e naquela noite não foi diferente. O vento batia forte nas janelas e o som da chuva era quase relaxante. Eu estava no meu quarto navegando na internet, com o som da tempestade ao fundo. Era estranho, mas gostava da sensação de estar seguro dentro de casa. Enquanto o tempo lá fora desabava. De repente, a energia elétrica acabou, a casa ficou completamente escura. O silêncio que seguiu parecia mais intenso do que o normal, como se o vento e a chuva tivessem parado de repente. Fiquei apenas com meu celular na mão, a única coisa que me conectava com o mundo naquele momento. A escuridão era desconfortável. O som da chuva havia se tornado distante, abafado. Continuei no celular por mais alguns minutos, pois eu estava no meio de uma história de muito suspense que iria ver o final, mas logo a bateria começou a esgotar. A ideia de ficar sem luz e sem celular me assustou. Desliguei o aparelho e o coloquei na mesinha ao lado da cama, tentando ignorar o incômodo que sentia. Virei-me para a parede e fechei os olhos esperando que o som da chuva me ajudasse a adormecer. Sabe quando estamos naquele estado de torpor entre o acordado e o quase dormindo? Neste momento, eu fiquei desperto subitamente. Uma sensação de que algo errado estava acontecendo. Meus sentidos ficaram aguçados com aquele sentimento estranho. O silêncio lá fora era diferente, pesado, quase sufocante. Abri os olhos de repente, com o coração acelerado, peguei o celular de novo e acendi a lanterna. O quarto parecia mais frio do que o normal. Vesti uma blusa tentando afastar o desconforto e fui até a cozinha para pegar um copo d'água. Caminhando pela sala escura, senti um calafrio percorrer minha espinha. Algo ali não estava certo. Ao passar perto da porta dos fundos, meu coração quase parou. Tua porta estava aberta. Não entreaberta ou mal fechada. Estava completamente escancarada, balançando suavemente com o vento. Meu avô sempre se certificava de trancar todas as portas antes de dormir. Por que ela estaria aberta? Aproximei-me devagar, o coração disparado e fechei a porta com cuidado, tentando me convencer de que era apenas um erro, um descuido. Mas aquela sensação de perigo não desaparecia. Pelo contrário, ela crescia. Será que havia alguém lá fora? Ou pior, alguém poderia já estar dentro da casa? Voltei para o meu quarto tentando afastar os pensamentos sombrios, mas era impossível. A casa estava fria, muito mais do que deveria estar. Cada passo que eu dava parecia ecoar no silêncio pesado da noite. Me deitei, mas não conseguia parar de pensar na porta aberta. Eu sentia a presença muito forte de alguém, alguma coisa estranha bem próximo de mim, e isso causava-me arrepios na cabeça que descia para a espinha e para meus braços. Fechei os olhos tentando forçar o sono, mas a sensação de que estava sendo observado era esmagadora. E então ouvi um ruído. Um som baixo, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu corpo inteiro congelar. Ouvi um estalo bem debaixo da cama. Senti meu coração bater na garganta. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, que o cansaço e o medo estavam pregando peça na minha mente, mas o som se repetiu. Um leve arranhar, como se algo ou alguém estivesse se mexendo debaixo da minha cama. Minha respiração ficou pesada. Peguei o celular de novo, sem fazer barulho, e liguei a lanterna. A luz tremulante iluminou o quarto, mas eu não queria olhar para baixo. Não queria confirmar o que minha mente já temia. Lentamente estendi a mão, apontando a luz para o chão ao lado da cama.
Não havia nada. O quarto estava vazio, mas o medo não passava. Algo estava ali, eu sabia. Sentia a presença de alguém ou de alguma coisa que me perturbava. Com a lanterna tremendo na minha mão, tomei coragem e abaixei a cabeça, iluminando o espaço embaixo da cama. O feixe de luz revelava apenas o chão frio e escuro. Respirei aliviado por um breve segundo, mas então vi algo se mexer no canto. Um movimento rápido, quase imperceptível. Meu corpo ficou paralisado. E então, antes que eu pudesse reagir, a lanterna apagou. A escuridão voltou a tomar conta de tudo. Minha respiração estava pesada, o coração disparado. Eu sabia que algo estava lá, mas o que fazer? Correr, gritar. Permanecia imóvel, preso pelo medo. Cada segundo parecia uma eternidade. E então ouvi de novo o som de algo arranhando o chão lentamente, como se estivesse se aproximando. Fechei os olhos com força, tentando bloquear o som, tentando me convencer de que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Mas o som estava ali, mais próximo a cada instante. Uma presença invisível, ameaçadora, rastejando no escuro. Meu corpo não respondia. Eu estava completamente vulnerável. Tentei mexer os dedos, como se testar meu corpo fosse suficiente para quebrar o feitiço de paralisia que o medo havia lançado. Aos poucos, minha respiração começou a desacelerar e eu forcei minha mente a acreditar que talvez tudo estivesse bem e que eu estava dentro de um pesadelo. Mas o silêncio que me cercava não era um silêncio comum. Era um silêncio pesado, sufocante, como se algo estivesse se escondendo, como se estivesse esperando por um momento certo para agir. Foi quando senti alguma coisa gelada, pegando meus tornozelos. O choque percorreu o meu corpo inteiro e, neste instante, um grito de horror saiu de minha garganta, ao mesmo tempo que a luz do quarto se acendeu. Saí daquele devaneio e me vi deitado na cama, de rosto para o teto, inundado pelo suor e respiração acelerada. Não conseguia raciocinar direito. Eu não sabia se aquilo que passei era um pesadelo ou se realmente passei por uma experiência de contato com algum espírito. De qualquer forma, até o momento, isso nunca mais voltou a acontecer comigo. Segunda história. Naquela noite, algo aconteceu que ainda me assombra. Eu acordei de repente, sem motivo aparente. A casa estava em silêncio, exceto pelo vento lá fora que fazia as árvores baterem nas janelas. Virei-me na cama, tentando ignorar o desconforto que aumentava e se espalhava pelo meu corpo. Olhei no relógio. Era 3h17 da manhã. Alguma coisa estava errada. Meu quarto parecia mais frio do que o normal, e eu podia sentir a umidade da noite entrando pelas frestas da janela. Virei-me novamente, na tentativa de voltar a dormir. Mas, de repente, ouvi um som. Era um ruído quase imperceptível, como se algo estivesse deslizando-se levemente pelo chão. Meu coração começou a bater mais forte. Lentamente, sentei-me na cama e olhei ao redor do quarto, esperando encontrar alguém ou alguma coisa. Mas tudo parecia normal. Mesmo assim, a sensação de que eu não estava sozinho era intensa. Peguei o celular de novo e acendi a lanterna, apontando para as paredes e o teto. Não havia nada. Eu estava prestes a desligar a luz da cabeceira da cama, quando o som veio novamente, mais alto dessa vez. Só que agora ele vinha debaixo da cama. Senti o corpo inteiro gelar. Fiquei imóvel, com o celular na mão, sem saber o que fazer. Minhas mãos tremiam muito. O som continuava, cada vez mais alto. Foi então que algo lentamente começou a aparecer na beira da minha cama na direção dos meus pés. Era uma mão magra e muito enrugada.
Os dedos eram magros e longos e as unhas estavam muito sujas. Tentei gritar, mas o som não saía. Meu coração quase parou. Puxei meus pés para trás, num movimento rápido. A mão daquela criatura estranha se apoiava no colchão para sair debaixo da cama. Então, uma figura começou a rastejar para fora. A primeira coisa que vi foi o cabelo, emaranhado e sujo, seguido por um rosto que parecia de outro mundo. Eu estava paralisado. Não conseguia me mexer. Acho que entrei em estado de choque porque eu não conseguia reagir, tamanho pavor que tomou conta de mim. Aquilo era uma visão apavorante. Aquela criatura virou o rosto para mim. Era horrível e pavoroso. Tinha olhos fundos, sem expressão e fitavam diretamente os meus olhos. A figura movia-se com uma lentidão perturbadora, como se estivesse saboreando cada momento de minha agonia. Minha avó me contava histórias de terror e dizia que essas criaturas se alimentavam do medo que as pessoas sentiam delas. Finalmente, minha mente quebrou o silêncio. Com um esforço tremendo, pulei da cama e saí correndo para o corredor. Gritei pelos meus avós e bati na porta do quarto deles com todas as minhas forças. Meu avô saiu com uma espingarda na mão, perguntando o que estava acontecendo. A única coisa que consegui fazer foi apontar para o meu quarto. Meu avô, rapidamente pegou uma lanterna que estava ao lado da cama e foi comigo até o quarto. Quando entramos, o lugar estava completamente vazio. Meu avô olhou debaixo da cama, abriu a janela e não viu nada. Aproximei-me da cama, hesitante, e abaixei-me para olhar debaixo dela e também não vi nada. A dúvida tomou conta de mim. Eu realmente tinha visto aquilo? Ou foi o medo, a escuridão e a tensão da noite que tinham brincado com a minha mente? Meu avô não arriscou. Ele trancou as janelas e portas, verificando cada canto da casa antes de voltarmos para os nossos quartos. Demorou muito para eu conseguir voltar a dormir. As horas se arrastaram. O vento lá fora parecia mais violento, e a sensação ruim não desaparecia. Cada pequeno ruído fazia eu pular de medo. Era como se alguém estivesse me vigiando. Foi então que ouvi novamente o mesmo som. Dessa vez, não vinha debaixo da cama, mas da porta do corredor. Lentamente, ela se abriu. A figura estava de volta, parada na entrada do meu quarto, imóvel, apenas me observando. Suas mãos pendiam ao lado do corpo de forma inerte, e sua cabeça inclinava-se levemente para o lado, como se estivesse tentando me entender. Eu sabia que não conseguiria fugir novamente. Algo naquela presença me prendia ali. O tempo parecia desacelerar. O ar ao meu redor ficou pesado, como se fosse possível pegar com as mãos. Era difícil respirar e minha visão começou a ficar turva. Lentamente, ela deu um passo à frente. Esse passo foi o suficiente para encher o quarto com um peso insuportável. Seu rosto continuava inexpressivo, mas seus olhos transmitiam algo profundo que eu não conseguia compreender, mas que me aterrorizava até o fundo da alma. E então, aquela coisa falou. Sua voz não era humana. Era um sussurro seco, grave e arranhado que provocava pânico e dizia: "Você não devia ter saído da cama." A frase ecoou na minha mente. Eu senti o desespero crescendo, mas minha mente encheu-se de torpor como se alguém tivesse me dado alguma droga. Tudo ao meu redor começou a se apagar, como se o mundo estivesse se dissolvendo diante de mim. A última coisa que vi foi aquela figura inclinando-se sobre mim, e então, tudo se apagou. Acordei com meu avô me chamando. O sol já estava entrando pela janela.
Meu corpo doía, como se eu tivesse passado a noite toda tenso. Olhei ao redor e tudo parecia normal, mas eu sabia que o que havia acontecido não era simplesmente um sonho. O vazio, o peso, tudo era real. Meu avô perguntou se eu estava bem e se eu tinha ouvido mais algum barulho depois daquele. Preferi não responder, mesmo porque não saberia explicar. Espero que você tenha gostado das histórias. Compartilhe conosco alguma situação assustadora que você já passou. E se gostou dessas histórias, dê um like e verifique se o YouTube não desativou sua inscrição no canal. Lembrando que vamos postar vídeos novos todas as semanas. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.